gravar a nossa apresentação. E, Felipe, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para tomar a palavra. Já sim? Não, Ana, valeu, obrigado. Queria começar agradecendo o Eduardo e a Tânia pelo trabalho deles, que está lá na exposição, A Distância Entre Nós. Uma exposição super linda, assim, o trabalho da Milena também, costurar os dois trabalhos, assim, incrível, assim, são trabalhos que eu gosto, assim, Até em vários aspectos, assim, desde um aspecto fotográfico, um aspecto expositivo, discursivo, que se constrói em torno do trabalho e as relações entre eles que afloram na montagem da exposição. Assim, então, para mim é um prazer, assim, até vou aproveitar, Felipe, desculpa fazendo essa conversa. te interromper, para quem É, que eu já te passei a palavra e esqueci de um pequeno detalhe de explicar a exposição para quem não foi ainda, né. Infelizmente, a nossa exposição abriu em dezembro, e ela ficou nessa coisa do Covid, abre, ela ficou muito pouco tempo aberta. E é uma exposição de 2 fotógrafos que possuem fotolivros também, um é o Eduardo Macários, como eu mencionei, que tem o Vadad, que é um fotolivro que ele construiu junto com a avó dele, falando da vinda dela para o Brasil, que ela é libanesa, e trazendo memórias e fotos de acervo e também um relato escrito por ela sobre essa vinda para cá, e fotos também que ele produziu a partir de uma ida dele para o Líbano. Então ele indo para esses lugares que moravam inicialmente na memória dele, depois passaram a ser físicos, né. E na segunda sala, que tem o trabalho da Tânia Trabulsi, a Tânia também traz objetos e imagens dos acervos da família dela, que a Tânia mora um pouco no Líbano, um pouco na Áustria, então ela também, na trajetória dela, tem essa coisa de pertencimento, de onde é minha casa, é aqui, é na Áustria, é no Líbano, entre os 2 lugares. E ela também produz fotos novas, então a exposição traz tanto fotos de acervos familiares, quanto imagens produzidas por esses fotógrafos que têm esses acervos familiares, né. Felipe, mil desculpas por te interromper, mas só para contextualizar para quem não imagina, conhece a imagina, exposição. importantíssimo, sim. Na verdade, só me adiantou. Eu ia fazer esses comentários e tal, mas valeu. Então, assim, agradecer esse lugar onde está ocorrendo essa conversa, dentro dessa exposição, agradecer o convite que foi feito pela Milena, né, como curadora, agradecer a Ana, né, não só como mediadora da conversa, mas também como produtora da exposição, e agradecer a todas e todos que estão aqui e aos que vão futuramente aparecer no YouTube para acompanhar, tá? Enfim, separei um material hoje para falar, assim, para a ideia é contextualizar uma parte do percurso, de uma produção, diria até da construção de um método de trabalho com paisagem, né, que é algo que eu faço desde 2005, 2004, na verdade, né, e a ideia um pouco é essa, apresentar para vocês alguns trabalhos, algumas imagens, né, como é uma exposição, assim, fotográfica, né, assim, nas mais diversas expressões possíveis desse termo, né, ou a distância entre nós, eu também acabei fazendo um recorte nesse sentido, assim, desses meus trabalhos, né, de, de construção, de como eu falei para vocês, de um método de trabalho, de um processo de trabalho e de uma reflexão também, né, sobre fotografia e sobre paisagens, né. Acho que nesses trabalhos que eu vou passar aqui rapidinho para vocês, algumas poucas imagens de cada um deles, né, acho que a ideia da fronteira também está sempre presente em todos eles, né, assim, e a gente vai, assim, no decorrer, né, para mim, sempre importante que quando eu comecei a pensar uma ideia de fronteira e paisagem, assim, a fronteira de início para mim era aquilo que separava, né, assim, a fronteira é o que divide um lugar do outro, né, e é onde termina uma coisa e começa outra, e no decorrer desse percurso de trabalhos, assim,
a compreensão que eu fui tendo de fronteira foi justamente o avesso, que a fronteira é justamente o ponto do encontro das coisas, né? Que justamente esse lugar onde algo termina e algo e outro começa é justamente um ponto de encontro de dois diferentes, né? Assim, e a partir desse encontro, né, de onde se produzem as singularidades, se produzem as diferenças, a possibilidade de produção de novas subjetividades, de novas paisagens e assim por diante, tá? Vou, enfim, fazer um rápido, acho que na hora, Ana, a gente pode começar com as imagens, e aí a Maravilha. gente vai, que essas ideias vão sendo mais palpáveis, assim, da gente conversar, tá? Tá, espera só um Eu, minutinho. assim, organizei um pouco essas imagens, assim, como com 4 conceitos, digamos assim, de paisagem, né, dentro desses trabalhos, né? Uma primeira ideia inicial, que é o que está nesse trabalho, chamado Armazém, é um trabalho que está 2006, 2008, que é o período em que esse trabalho circulou, né? Ele foi produzido em 2004 a 2005, né? A ideia inicial era fotografar os armazéns de secos, antigos armazéns de secos e molhados, né? Assim, e pouco a pouco, e aí eu começo a me relacionar mais com uma ideia de paisagem, né? Na fotografia e na arte, que me interessava olhar os contextos onde esses armazéns estavam colocados, né? Assim, aí eu começo fotografando o interior desses armazéns e pouco a pouco eu vou me retirando, indo para fora, fotografando o armazém de fora e virando as costas para o armazém e fotografando os espaços, os bairros onde esses locais estavam colocados, né? Assim, então, para mim, aí já tem desde também um ponto bastante importante nos meus trabalhos, que é o interesse pelo contexto das coisas, né? Não só o interesse pelas coisas, mas também o interesse pelo contexto, né? De onde essas coisas existem, aparecem e, enfim, se transformam também, né? Um outro ponto importante também, já de partida, é de que quase que sempre que a gente vai começar a trabalhar com a ideia de paisagem, o dia de natureza, sempre se recorre a um lugar já comum, diria assim, que é a relação entre natureza e cultura, né? Um debate lá de séculos passados, mas é um debate que de algum modo buscava segmentar a relação dessas duas instâncias, né? Assim, como natureza e cultura como dimensões opostas, né? Assim, e de início para mim essas instâncias nunca se foram contrapostas, né? Assim, a relação natureza e cultura sempre foram entendidas de maneira conjunta, né? Assim, digo isso por quê? Porque essa ideia de natureza e cultura, lá de início, a ideia do in natura, né? Assim, da algo intocado, né? Assim, né? Essa seria a natureza, né? Assim, e à medida em que o homem, como cultura, vai se relacionando com isso, isso passa a se transformar e entrar num outro âmbito, né? Então, para mim, desde o início, essa relação, essas duas instâncias, elas sempre tiveram presentes, né? Assim, nunca tive um encaminhamento para pensar essa natureza como algo intocado, né? Então, essa paisagem que começa a aparecer já desde o início é uma paisagem já desde sempre construída, né? E em construção, né? E era isso. E esse projeto é uma coisa importante, ele foi feito como falei, foi fotografado em 2004, 2005 e até 2008 ele foi o período que ele circulou. Eu fiz esse trabalho dentro de um coletivo de fotógrafos que a gente organizou aqui na cidade, uma das cidades visíveis, eram 7 fotógrafos, né, e a gente pôde apresentar esse trabalho, assim, no Rio, começou no Rio de Janeiro, logo depois foi para Buenos Aires, foi para Santiago do Chile, foi para La Paz, cidade do México. Foi um trabalho que rodou muito, assim, foi muito legal, porque à medida que o trabalho rodava, o trabalho ia se transformando também, né? Isso foi muito importante, assim, para entender como funciona um trabalho, né, de fotográfico ou de arte, né? O próximo trabalho, eu esqueci de soltar o cronômetro Hum, aqui. pessoal, só ia falar que se alguém tiver alguma pergunta, por favor, manda aqui no chat, que assim que no meio da apresentação eu vou fazendo as perguntas para o Felipe, mas só colocar ali no chat que a gente vai passando para ele. Uhum. Então, o próximo trabalho que eu tive está um pouco nessa linha ainda do, dos armazéns, né? Um trabalho que é 2006, 2007, 2008, que é o período de produção e circulação do trabalho, ele se sobrepôs, né? Que já foi produzido com um outro coletivo que desdobrou dos Cidades Visíveis,
éramos 3, né? Era eu, a Mila e a Anushka. Era um chamado, a gente chamava de coletivo Escapatórias, foi o nome, né? E a gente, um pouco, esse percurso da América Latina se seguiu com esse trabalho, né? A gente foi com esse trabalho de novo para Buenos Aires, a gente foi com esse trabalho para Lima, no Peru, para Caracas, na Venezuela, e aqui em Curitiba a gente pôde apresentar os nossos ensaios, nossos trabalhos no MAC, isso em 2006, se não me falha a memória já, né? Na sala Teodoro de Bona, que era aquela sala que ficava virada para a rua... como que é a continuação da Marechal Deodoro lá? Perto Esquina da com a Praça Zacarias Westphalen, ali, lá né? no... Isso, de frente para a Praça Zacarias, aquela sala de baixo da sala Teodoro de Bona. Emiliano Pernet, isso, Milena, obrigado. Né? E aí, por que surge esses escapatórios, o porquê surge esse trabalho, assim, a gente, ali nessas conversas que a gente estava tendo entre nós, a gente começou a pensar algumas coisas, até vendo aqui o material para trazer aqui, encontrei um trecho de uma frase que tem em umas apresentações nossas que diz o seguinte, isso como escapatórias, né? Assim, é o poder da ficção o que nos permitirá experimentar, estimular novos pensamentos, criar novas hipóteses, construir cenários contrários aos fatos. Nos permitirá fantasiar ao mesmo tempo que descobrimos o real. Isso era um pouco uma espécie de um texto manifesto nosso, eu diria assim, né? Em que a gente, e aí cada qual ao seu modo, né? A Mila e a Anushka por um percurso e eu nesse percurso. A mim o que me interessava era trabalhar com essa fotografia direta, né? Assim, mas ao mesmo tempo uma fotografia direta que de algum modo se distanciasse, entre aspas, na medida do possível, de uma fotografia testemunhal, né? Assim, então era essa ideia, assim, e a partir disso explorar dentro da fotografia, né, essas possíveis narrativas visuais e também ficcionais, por que não, né? Então essa era, pode ir passando, a gente tem mais uma ou duas aqui do Coisas que Não Tem Nome, que era o nome que foi o ensaio que eu fiz. Tá? Isso, e aí vem para uma outra etapa, que é 2007, né? Essa era uma época que as coisas se sobrepõem muito, assim, em termos de produção, para mim. 2007 aparece nos 3 trabalhos, né? Assim, e esse é o trabalho do Perder de Vista eu pude fazer por ter recebido a Bolsa Produção de Artes Visuais da Fundação Cultural de Curitiba, foi da 2ª edição, foi o primeiro projeto de fotografia que foi selecionado no Bolsa Produção, né, de todas as edições. E eu continuo trabalhando com a ideia da paisagem. Quando eu estava fotografando os armazéns, era curioso, eu comecei fotografando os armazéns do centro, e pouco a pouco eu estava no Uberaba, no Tatuquara, no Umbará, indo para os bairros mais afastados da cidade, nos limites. E quando eu fui começar o Perder de Vista, eu queria fotografar essas paisagens que estavam em situações de transformação mais afastados da cidade. Então, o Perder de Vista é um trabalho que eu rodei quase todo o contorno de Curitiba, né, assim, fotografando isso, né, mas que não teve também ali como assim, vindo já do Escapatórias, né, não como caráter testemunhal, mas como de explorar esse potencial ficcional e narrativo da imagem fotográfica. Para mim eu sempre trabalhando com essa imagem direta ainda, né, eu não trabalhei com, enfim, com uma ideia de manipulação e tal, que na época é algo que estava muito em voga, né, início ali dessa década, metade dessa década, assim, a questão do Photoshop e tal, era uma coisa estrondosa, né, mas eu, no caminho da fotografia, desse tipo de fotografia, né, mudo o formato de trabalho, vou trabalhar com uma câmera de médio formato, né, muda também o modo de fotografar, né, são umas imagens mais paradas, né, assim, mais organizadas visualmente, né, mais silenciosas, eu diria até, do que as outras, e se abre para mim uma possibilidade aqui de avançar um pouco na ideia de paisagem, que no armazém, no Coisas que eu Não Tenho Nome, a paisagem era algo construído, né? Mas eu, como fotógrafo, como artista, ainda não
começo a compreender, a partir do perder de vista, uma ideia de paisagem como uma operação, né? Assim, o que quero, assim, no sentido de passar por um segundo momento, ou seja, um primeiro momento seria o que está no Coisas que Não Tem Nome e no Armazém, que é essa ideia da paisagem como algo construído, né? Mas o segundo momento é um momento da construção a partir de um gesto do artista, não só do fotografar, né, mas de uma elaboração que se produz junto disso. Né? Não quero desconsiderar que o ato fotográfico não é também uma criação e tudo mais, uma construção, mas é um momento a mais. Né? Então, e no perder de vista, isso vem, essa ideia da paisagem como operação, ela vai, que está se construindo no Coisas que Não Tem Nome, no perder de vista, ela vai ganhar um pouco mais, vai aflorar um pouco mais, né? E esse trabalho tem duas etapas, né? Tem essas imagens como imagens isoladas, essas daqui, a pedra, pode passar, Ana, fazendo favor, que são imagens e paisagens que sempre vão estar apontando, né, assim, para algo de ações praticadas pelo homem, né, em nome de um bem-estar, né? Então tem sempre essas situações de construção, né? E ao mesmo tempo uma destruição implícita no ato de construção, né? Assim, então são essa construção e destruição, né, nesse ato de produção de um bem-estar, né? Isso era o que me interessava nessas imagens precisamente, né? Então você imagina que essas duas coisas vão estar sempre ali de algum modo misturadas. E uma segunda etapa desse trabalho foi a instalação do trabalho, né, a exposição, que ela ocorreu no Solar do Barão. Hoje, na época, era chamado Museu do Cartaz. Né? Entrando no Museu da Gravura, tem na entrada principal ali, tem uma escadinha que vai para o terceiro andar lá. Era lá naquela salinha, a sala mais alta que tinha no Solar, né? E ali eu montei a exposição de que modo? Volta na primeira imagem da pedra ali. Uhum. Isso, essa era a sala de exposição, onde estava essa pedra colocada ali. A pedra está ampliada numa escala que é praticamente de 1 para 1. Essa era a ideia também, de trazer para dentro do espaço expositivo essa mesma escala da paisagem fora do espaço expositivo, trazer para cá, para dentro da sala. Né? E essa era uma sala vazia que tinha só essa pedra instalada, só essa imagem instalada, e as janelas do museu eu pedi para deixarem abertas durante a exposição, algo que normalmente não ocorre, né? As janelas sempre fechadas, a discussão é sempre a questão de conservação e preservação da obra e tal. Falei, mas para mim não tem problema, pode abrir as janelas, e abrindo as janelas, daí você pode passar para as próximas. Eu instalei mais duas imagens que eram vistas no meio da sala, na paisagem de Curitiba. Né? Então, essa aqui era a sala que ficava do lado direito, aqui tem o telhado, né, do Solar do Barão ainda, e no fundo ali era o prédio, isso, aqui é o outro lado, que é aqui é a Gibiteca, Gibiteca hoje, né, porque era o Museu da Fotografia, que funcionava aqui embaixo, né, essa outra imagem. Então, a gente de dentro da sala, eu tinha uma pedra em tamanho, em escala de 1 para 1, e olhando para os lados, para a janela do lado direito, eu encontrava uma imagem, uma paisagem e outra imagem. E elas se contrapunham, no caso, assim, porque são sempre paisagens que têm uma linha do horizonte, que eram postas em paredes, né, dessa verticalidade da cidade. Né, imagens também que priorizavam uma cor, né, assim, que produzisse uma espécie de continuidade da visão do espectador dentro desse cenário da cidade. Né? E Felipe, só um Oi. comentário sobre esse seu trabalho do Perder de Vista, que você estava falando ali do manifesto de vocês que falava sobre o poder da ficção, né? E se a Uhum. gente vê essas imagens, elas parecem muito documentais, assim, né? Parece um registro de algum espaço, assim, mas pela montagem que você faz e pelo título Perder de Vista, você também convida para a gente imaginar coisas, assim, né? Nesse poder da ficção que está Uhum. também na gente, né? Que recebe é uma pedra que não nos deixa ver o que está atrás, né? A gente não consegue Uhum. perder a imagem de vista. Esses cenários que Uhum. você transforma um pouco a paisagem da cidade, assim, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco também sobre essa ideia do manifesto de vocês do poder da ficção em projetos assim como esse Perder de Vista, por Uhum. exemplo. Uhum. Sim, isso é muito assim também de um caminho que eu sigo no meu trabalho, que é de estar nesse tipo na produção desse tipo de imagem fotográfica,
né, que é a ideia da fotografia direta, aí que tem muito pode portar ainda esse caráter documentário, digamos assim, dentro do trabalho, né, assim, que é uma imagem de observação, claramente, né, de contemplação, né, só que aí que é aquilo que eu estava comentando, né, assim, que por um lado, né, esses lugares que eu estou fotografando são lugares, todos eles já construídos e alterados, digamos assim, na construção de uma outra realidade, que não aquela de onde ela se origina, né? Sim, quando isso vem para um espaço da imagem, para um espaço da fotografia, né? Em determinado momento do meu trabalho, eu tomava aquilo como, bom, então tá aqui, né? Ou seja, quando eu comecei a me relacionar com a imagem, com a fotografia, do mesmo modo que o ato fotográfico se relacionava e compreendia a paisagem que estava colocada lá fora, esse mesmo processo de transformação, alteração e produção da paisagem, né, de construção de outras realidades, eu trago para dentro do trabalho, para fazer o trabalho, a ideia da paisagem como operação, Uhum. né? E aí, de fato, isso pode ir para um lado, assim, se pensar por um lado da ficção, por um lado de uma narrativa visual, ficcional, no sentido de que há ali claramente uma organização e a construção de uma narrativa, né, que não é necessariamente a narrativa do momento em que foi fotografado, né? Assim, Sim. é um outro espaço que está construído a partir da exposição, né? Uhum. Assim, eu acho que a fotografia durante, assim, existem maneiras de trabalhar, enfim, eu adoro todas, né? Assim, mas nesse caso, assim, não há uma ideia de, como posso falar, assim, assim, de que esse espaço captado pela imagem, tal qual ele vai ser apresentado, Sim. né? Assim, não, tem esse espaço captado pela imagem, né, mas eu vou me relacionar com essa imagem agora do mesmo modo que esse espaço se autoproduz, se reproduz e assim por diante. Então acho que aí tem ali para mim, me parece, essa ideia da paisagem como operação que, querendo ou não, é essa construção de outras realidades, né, assim. E aqui era importante também que era uma construção que não se finalizava no meu trabalho, né. Acho que tem mais uma imagem aí, Ana, que era essa relação aqui do espectador com a paisagem, né, assim, que era uma relação de olhar para algo bastante corriqueiro, repetitivo, num dia a dia de trabalho, né, e de repente ter essas imagens colocadas. E aqui era uma coisa muito bacana que aconteceu com esse trabalho, né, porque ele foi retirado depois, né, de que pessoas que moravam na vizinhança, né, conseguiam avistar essas imagens das casas delas, né, assim, e vários relatos chegavam e tal, né, comentando isso, assim, então tinha essa relação a partir do espaço expositivo, porque era uma exposição, aquilo ia para fora do museu, voltava para o museu, e ao mesmo tempo o museu continuava lá fora na relação dessas outras pessoas que moravam ali no centro, né, e se relacionavam com essas imagens ali, né? Assim, então um pouco essa ideia da paisagem como operação que tinha comentado, né? Assim, é, uhum, isso. Uma terceira ideia de paisagem, também presente em alguns trabalhos, e acho que essas ideias todas se misturam em vários trabalhos, assim, mas acho que em alguns trabalhos elas estão mais fortes, né? Assim, é o que está no projeto da fábrica, o projeto que comecei lá em 2005, retomei o ano passado, né? Voltei a trabalhar com esse projeto, que para mim é uma ideia que está muito forte ali nesse projeto, que é a ideia de uma paisagem política, né? Assim, paisagem política no sentido quase estrito da coisa, né? Que é de entender a relação entre um poder político-econômico, né? Com a paisagem, né? Que no caso uma situação, um contexto, né? De uma cidade no interior do Paraná, onde ela se constrói e se organiza toda ao redor de uma única indústria, de uma única fábrica, né? A cidade é construída sob encomenda dessa fábrica, inclusive, e nos anos 90, com a chegada das políticas neoliberais, tem toda uma reestruturação no processo de produção da fábrica, né, de retirada de direitos sociais dos trabalhadores, né, e isso faz com que, num período muito curto de tempo,
tanto os trabalhadores, as trabalhadoras e as paisagens desse lugar se transformem abruptamente, né? Assim, e aí esse trabalho, essas imagens vão tentar assim pensar algo dessa relação, né, entre poder político, econômico e paisagem. É um trabalho onde os retratos estão presentes também, né, como em alguns outros tem ali. Sempre fotografei retrato no final das contas, olhando os meus trabalhos, mas aqui nesse trabalho acho que tinha uma consciência maior, né, do que era produzir um retrato, e estar fotografando essas pessoas, né, que para mim eram bastante importantes assim nesse momento, né? Então esse é um trabalho que recuperei, estou trabalhando nele de novo, né? Mas tento entender essa relação. E a última passagem pode ir para o próximo. Obrigado, Ana. Que é a ideia da paisagem como prática cultural, né? Não a ideia da paisagem como cultura somente, né? Sim, mas a ideia como uma construção cultural, mas a ideia da paisagem como uma prática cultural, né? E aqui, em 2008, eu ganhei um outro prêmio, que é um prêmio da Funarte, que era o Bolsa de Estímulo à Criação Artística, categoria de fotografia contemporânea, e eu posso ir pensando essa mesma ideia de paisagem e de fronteira, que estava lá no Perder de Vista, eu vou para o Chuí, que é a fronteira extremo-sul, Brasil-Uruguai, né, para fazer um projeto. Né? Assim, essa é uma região bastante peculiar, porque é uma das poucas fronteiras secas que o Brasil tem. Né? É uma avenida, chamada Avenida Internacional, que se cruza a rua, você está no Uruguai, ou volta, está no Brasil. Né? Essa é uma imagem que também retrata muito bem assim, essa ideia dessa fronteira, né? Que é uma imagem que chama de checkpoint, né? Que é exatamente a alfândega, o cruzar a fronteira do Brasil-Uruguai pela estrada de carro. Né? Assim, é essa barreira que tem ali, bastante precária, né? Quase que inexistente, ali colocada inclusive, né? E eu vou pro Chuí, né? Com essa bolsa, posso ficar lá um bom tempo, fazendo essa pesquisa, né? E me interessava, por que também a fronteira, que me interessava pensar a coisa da paisagem, uma paisagem contemporânea, que era bastante demarcada pela ideia de transitoriedade, fluidez e mobilidade, né? Assim, transitoriedade, fluidez e mobilidade, né? Que não só da paisagem, mas como do espaço contemporâneo como um todo, né? Assim, era algo que me interessava nas minhas pesquisas ali, que era a ideia, pensar a ideia de espaço, né? A partir da paisagem, trabalhando com fotografia, né? E aí essas características se afloram numa situação de fronteira, ainda mais numa situação de fronteira seca, como era o caso ali do Chuí, né? Quando depois eu vou fazer a apresentação do trabalho, que tem um pouco de um relato também de como esse projeto se constrói, mas a ideia inicial era. E, assim, outra coisa importante que acontece nesse período desse trabalho, além da bolsa que me permite ir para lá, eu estou já fazendo um mestrado em artes, né? Assim, eu não tenho formação em artes a princípio, e quando eu vou para o mestrado, para mim é um mundo, mestrado em artes visuais, é um mundo gigantesco que se abre, né? Assim, conhecendo as práticas de site específico, eu estava estudando projetos de paisagem, land art, site específico, desses artistas dos anos 60 e 70, isso para mim foi uma coisa muito marcante, assim, de descoberta, de impacto dentro do meu processo de produção, da minha metodologia de trabalho, né? E então o Paisagem Fronteira está muito marcado por isso, assim, dessa vinda trabalhando com a fotografia, né? Com a fotografia de paisagem, pensando a ideia da ficção na fotografia, né? E soma-se a isso uma operação, digamos assim, uma ideia, um pensamento de arte dos anos 60 e 70, né, do site específico. E quando vou para o Chuí, eu falo, bom, eu vou para o Chuí trabalhar com arquivo fotográfico, essa era a minha ideia. Isso é o que está presente na base do Chuí. Primeira coisa, cheguei lá, começava a procurar eu sabia que toda cidade do interior tem os fotógrafos locais, comecei a procurar, encontrei os fotógrafos, só que nenhum deles tinha arquivo guardado. Falei, bom, então plano A naufragou, né? O plano B. E eu ficava andando pela cidade, e nesse andar pela cidade eu fui e aí a fotografia documental me acompanha, né, é uma ideia de documento, que eu comecei a produzir documentos dessa experiência pelo Chuí. E aí era fotografia, vídeo,
papel que eu recolhia, jornal que eu guardava, todo dia eu comprava o jornal dos dois lados da avenida, né, comparava, ficava fazendo comparações e tal. É, e, enfim, falar, vou deixar rolar, e depois o que acabou acontecendo, que nesse projeto Paisagem Fronteira eu tenho que eu chamo assim, de um arquivo, né, com muito material, e a partir desse arquivo eu vou reorganizando esse material como uma apresentação, né. E aí dessa apresentação são 10 ensaios fotográficos ou imagens sozinhas, como essa do Checkpoint, né, produção de vídeos, produção de ensaios fotográficos e produção de textos, né. Essa é um pouco o que vai acontecer. E por conta dessa experiência também de uma precariedade da fronteira, o Paisagem Fronteira vai tomar como uma característica de andamento, de circulação, ele se apresentar sempre sobre a forma de conversas ou de publicações, né? Assim, então, por quê? Porque no Chuí não tinha museu, né? E também porque a ideia da circulação de informações e ideias de uma fronteira, né, é sempre a conversa na beira da loja, a conversa na fila do restaurante, assim por diante. E a ideia foi incorporar esse modo de viver a fronteira como uma estrutura de projeto de trabalho mesmo, né? Então isso seria essa última ideia de paisagem, eu trouxe aqui, que é a ideia da paisagem como uma prática cultural, né? Assim, essa vivência, né, dentro desse espaço. É a experiência de estar nesse espaço de fronteira, no espaço fronteiriço, que constrói uma paisagem que a gente pode chamar de uma paisagem de fronteira, né? E e até, Pode... Felipe, isso que você falou dos relatos, de conversar com as pessoas na fila, isso também cria uma imagem de fronteira que não é só sua, né. É a partir desses encontros que você tem, né, essas coisas se misturam e esse conceito, essa ideia dessa vivência vai se formando a partir da tua visão, você que está fazendo o projeto, mas as pessoas que também vão cruzando seu caminho e fazendo outras Uhum, interpretações também, né. sim, sim, certeza. Assim, essas relações, no caso, né, são sempre o que, como fazer assim, é curioso, um dia conversando com um colega, e ele citou um artista aqui do Paraná, em que ele conta uma história super bonita, assim, é o Francisco Faria, né, de que o Francisco Faria tem um texto que é super bacana, assim, em que ele fala uma diferença, assim, da paisagem europeia para uma paisagem latino-americana, que ele fala assim, ó, na América Latina a gente não jamais poderia pintar uma paisagem com esse horizonte tão grande e tal, porque aqui os índios, os ameríndios andavam olhando para o chão, né? Assim, a floresta era muito alta, né? Assim, então essa estrutura de uma linha do horizonte, de um ponto de fuga colocado e tal, é uma experiência que não se constrói, né? Dentro do se relaciona de modo diferente num pensamento de uma América indígena, digamos assim, né? E um pouco para mim, assim, cada vez isso vai se manifestando no trabalho, isso que eu quero dizer também, né? Desses encontros com essas pessoas, né? Assim, eu sempre dizia para mim que quando eu comecei a fotografar, para mim era incrível porque a fotografia era uma desculpa de estar com uma câmera, de chegar a fotografar com as pessoas. Eu lembro que um dos meus trabalhos que eu quis fazer era fotografar uma senhora na rua e que era sempre um caminho que eu fazia e tal, e sempre que tinha curiosidade de sentar e conversar com aquela senhora, e nunca conseguia, não tinha como chegar. Um dia eu falei, tô aqui fazendo um trabalho de fotografia. Eu lá fiquei uma semana sentado ali no meio-fio com a senhora, conversando e tal, fotografando, mas isso eram situações que não vinham para dentro do trabalho. E eu acho que no Paisagem Fronteira, no Chuí, né, essa ideia da paisagem como uma prática cultural dessas conversas na fila e tal, isso se manifesta dentro do trabalho também, né? Eu trago isso como esse elemento da paisagem, né? É... Bom, e tem mais, depois do checkpoint, o que que tem? Já é o Nolos Conosco, né? Assim, então, dentro desse arquivão todo que eu fui construindo e tal, um dos trabalhos que saem desse arquivo é o projeto do Nolos Conosco, né? A princípio, como um convite que eu recebi na época de dois colegas artistas, estavam fazendo uma exposição, para fazer uma conversa um pouco como essa,
que também trabalhava a questão de fronteira, era a região do Lago do Itaipu, com o qual eles estavam trabalhando, e eu preparo um texto com a projeção de imagens desse arquivo, né? E uma das imagens que eu uso é um picho numa parede que dizia "Nolos conosco, pero los quiero igual", né? Assim, então esse foi o nome da conversa na época, né? Que é o nome de hoje da nossa conversa, né? Que a partir desse nome escrevi esse texto e veio a ser esse cartaz também, né? Assim, do Nolos conosco, um cartaz que foi publicado pela plataforma Parentes da Regina Melim, né? A Regina está lá em Floripa, e por via Parênteses, as feiras de publicações de artistas e publicações independentes e tal, um trabalho que acabou aí circulando e aparecendo em muitos lugares, assim, que é super massa. Volta e meia aparece um Nolos conosco no fundo de alguém, da casa de alguém, na cozinha de alguém, ou no escritório de alguém e tal. Assim, acho que isso é uma coisa que para mim também é interessante, né? Assim, de como esse trabalho ele vai para um outro lugar e nesse outro lugar ele também vai de algum modo redefinir essas paisagens, né? Assim, esse trânsito um pouco que estava lá no perder de vista entre a janela do museu, o interior e o exterior, é um trânsito que de algum modo vai se reconstruindo, né, dentro desses projetos, né? Ana, tem duas Oi, perguntas aqui. A gente, espera aí, deixa eu só que, ver. que, que você sugere? Veja aí. Eu não consigo. Eu vou abrir aqui as perguntas. Aqui, ó. Vou fazer as perguntas agora, então, Felipe, aproveitando que você fez a Tá, pausa, beleza. daí depois a gente Nada. passa para a próxima. Uma das perguntas é da Uhum. Nicole Lima, e ela perguntou: como você percebe a sua origem, a sua própria história, tendo nascido numa cidade industrial na sua fotografia? Você sente que as bordas da sua paisagem interior habitam essa ideia de construção e destruição da paisagem? Uhum. Respondeu de maneira muito imediata, assim, para Nicole. Nicole é conterrânea, né? É, é, enfim, não sei se a Nicole chegou a nascer lá, mas ela viveu lá. Sim, sim, e foi uma coisa que eu levei tempo para entender, porque vivendo nessa cidade era, assim, o ser uma cidade industrial era uma coisa que passava desapercebido para nós, né? Assim, demorei tempo para entender que todas aquelas pessoas com as quais eu cruzava eram operários, né? Assim, porque não era, porque era a Nice, era a Zuleika, era o Osório, enfim, né? Assim, quando eu vou embora, saio de lá, eu começo a ter essa compreensão de que o Osório era um operário, a Nice era uma operária, uma trabalhadora, a Zuleika também, e assim por diante. Assim, isso me dou conta disso e me dou conta também de como isso que a Nicole pergunta, assim, está de fato presente em mim, né? Assim, sem sombra de dúvidas, né? E ela escreveu: nasci em Telêmaco, cresci em Lages, Ah, outra cidade é, industrial da Klabin. Então, sim, sim. e outra pergunta aqui que a gente tem da Milena de Souza. Ela falou que ela queria que o Felipe falasse um pouco mais sobre a importância do arquivo no seu trabalho. É sempre um arquivo que ele mesmo produz enquanto artista, colecionador e pesquisador? Uhum. Então, essa ideia do arquivo, Milena, para mim, se ela se manifesta, né, ou se nomeia, digamos assim, é nomeado, no Paisagem Fronteira, né? Assim, eu não tinha essa consciência antes, assim, dentro dos trabalhos, né? E eu acho que de uma linha que eu venho da fotografia, eu adoro isso para mim, assim, que é de uma prática documentária da fotografia. Eu acho que a fotografia documental sempre teve em si essa ideia de produção de um arquivo, né? Assim, seja de histórias, seja de pessoas, ou seja arquivo de imagens, né? Assim, né? Então acho que isso sempre teve, mas eu não tinha isso nomeado para mim dentro do meu trabalho. E no Paisagem Fronteira isso fica muito claro, né? Assim, esse caráter do arquivo, né? Assim, e o Paisagem Fronteira é uma coisa curiosa, assim, porque acho que é um trabalho em que em dado momento eu começo a abrir um outro caminho de trabalho,
de um projeto que me abre outro caminho de trabalho, que quando eu começo a me deparar de que esse projeto que eu estou desenvolvendo é um grande arquivo, e que a cada convite que eu recebo, eu olho para esse arquivo para fazer um processo de seleção, de reorganização, de estabelecer relações, de apontar distanciamentos dentro desse arquivo, eu começo a entender também isso não de maneira separada, mas dentro da própria prática artística, uma prática curatorial, né? Assim, não e entender, né, uma dimensão curatorial dentro de uma prática artística a partir da ideia de arquivo, né? Assim, isso é sempre um arquivo que ele mesmo produz. Sim, nesse caso, sim, né, Milena? Assim, no caso do Paisagem Fronteira, é o arquivo que eu produzo, vou coletando, juntando material e tal. Até no Paisagem Fronteira, assim, enfim, é tanto material que foi juntado, assim, que eu cheguei a ganhar de um senhor chamado Romeu Casas Garibaldi, na época tinha 90 anos de idade. Ele, durante muito tempo, ele organizou um jornal no Chuí, e esse jornal era uma espécie de fanzine. Esse senhor organizava fazendo recorte e cola. Ele pegava uma folha A4 sulfite, dele ia dobrava várias folhas, fazia um boneco em branco, aí ele ia recortando propaganda das pessoas, digitava na máquina de escrever, datilografava, e ele recortava e colava nesse papel. Assim. E isso depois ele xerocava, no início era mimeógrafo, depois ele xerocava, e esse era o jornal que ele distribuía na cidade, chamado Nuestro Horizonte, que era o nome do jornal. E o último número ele entregou para mim, falou: fica com você isso daqui, né? Assim, que foi o nome da exposição que depois eu fiz lá na Galeria de Artes da Federal, no curso de Artes Visuais, usando esse mesmo nome, a ideia do Nuestro Horizonte, né? Que é um nome super bonito, assim, né? E também uma outra, assim, e esse caminho acabou se tomando porque os arquivos que eu imaginava no início trabalhar eram arquivos que não eram meus, né? Assim, era o arquivo, no caso do Ibarra, né, e do Gordo Roberto, que eram os dois fotógrafos de eventos sociais da cidade. Era isso que eles faziam. Aquele cara, vou fotografar casamento, vou fotografar nascimento, vou fotografar aniversário, assim por diante. Eram as pessoas que tinham uma história, né, imagética da cidade, né, ali, né? E o Ibarra ele perdeu o arquivo, porque o arquivo de fato pegou fogo, incendiaram o arquivo dele, na verdade, né? E o Gordo Roberto, que tinha sido o professor do Ibarra, né? O Gordo Roberto foi embora da cidade, se aposentou, enfim, foi embora e os filhos não guardaram essas imagens, né? Assim, então acabou sendo que esse arquivo, assim, essa ideia de arquivo que acabei desenvolvendo no Paisagem Fronteira era basicamente um arquivo que eu estava produzindo e produzia ali como artista, colecionador e pesquisador. Eu ia até comentar isso, porque a sua ideia você falou que a sua ideia inicial era chegar lá e trabalhar com arquivos já existentes, né. E você chegou lá e Uhum, descobriu que uhum, não seria possível. Então, a partir desse momento, você começou a fazer um arquivo e você inclusive mencionou isso de que sempre que você ia levar esse trabalho para algum lugar, ele também tinha uma versão impressa, né, quase como se fosse uma coisa que você também criava esse arquivo, né, essa uhum, uhum, materialidade da coisa, assim, né, para que as ideias não exato. fiquem só no falado, assim, né. Por exemplo, essa história que você contou do Gordo Roberto, que foi embora e tal, essas imagens devem morar nos imaginários, né, mas você estava criando coisas Uhum, palpáveis também. sim. Com o Ibarra eu pude fazer, na época, assim, uma entrevista que eu preciso editar melhor esse material, uma edição de áudio, na época os gravadores não tinham grande qualidade, assim, mas com o Ibarra eu pude fazer uma entrevista com ele sobre as fotos que ele perdeu, né? Assim, então era um registro discursivo das imagens que ele havia produzido, né, e que não existiam mais, né? Assim, foi uma conversa super bonita com ele. Ele vai contando as imagens e tal, do que acontecia, do que não acontecia, das imagens que ele lembrava, né? E era uma ideia de exposição fotográfica, né? Uhum. Numa entrevista, né? Felipe, a gente tem mais uma pergunta aqui, vou Com ela. aproveitar para aquele assunto.
Só um minuto. A A Sofia ideia... Brito oi, desculpa, pode falar. Fala lá. Não, Não, é pode que falar, depois eu faço. a ideia inicial do Paisagem Fronteira era muito simples, assim, era juntar essas imagens de arquivo que eu iria encontrar lá, que eu não encontrei, e a partir disso organizar uma exposição na cidade. A ideia era essa, assim. Falar, ó, imagina, o cálculo, a raciocínio que eu tinha, falou, são imagens de arquivos particulares, privados, que contam uma experiência e uma memória coletiva da cidade, da região, né? Então, o trabalho que eu vou ter é juntar esse material e reorganizar isso numa exposição pública coletiva, né? Assim, a ideia era essa e acabou não rolando, né? O trabalho tomou caminhos próprios, assim, e foi para outro canto, assim, né. Sim, E, Felipe, a pergunta da vai lá. Sofia Brito, ela escreve: "Felipe, fiquei curiosa em ouvir mais sobre sua relação com os fotógrafos do Chuí. Você foi bem recebido com a ideia inicial do seu projeto? Eles compraram a sua ideia?" Uhum, sim. Não, super bem recebido, assim, o Gordo não morava mais lá, o Gordo já era falecido, o Ibarra era vivo na época e eu fiquei super amigo do Ibarra, a gente ficou se conversando. O Ibarra não usava e-mail ainda, naquela época, mandava o cartão postal, as fotos do trabalho, do projeto, mandava para ele e tal, a gente manteve uma comunicação ainda aí no decorrer de um tempo, né, assim, né, depois a gente perdeu o contato e, e o Ibarra faleceu. Uma coisa curiosa, olha só, eu tinha uma última etapa do projeto que eu acabei não fazendo, eu não pude fazer porque foi a gripe do H1N1, olha só. E estamos aqui É, agora, né. lembrei disso. É que estava com a viagem marcada para ir, era uma parte do que eu ia fazer dentro do... O Ibarra tinha um comércio de fotografia, assim, era Tu Mejor Fiesta, o nome da loja do Ibarra, assim, que ele era na beira da rua, assim, da Avenida Internacional, né, assim. A loja era no Uruguai, de frente para o Brasil. Assim, e acabou não rolando por conta do H1N1. Não pude viajar e depois de voltar às aulas e tal, o trabalho, não tive mais... A coisa se desprendeu, né? E, Felipe, você estava falando dessa coisa das imagens, perdidas, e eu lembrei que o Macarius comentou na conversa que teve aqui com ele, na visita guiada também na exposição, que quando a avó dele contava muito dos lugares no Líbano, e quando ele chegou lá no Líbano, ele foi visitar a casa que a avó dele morou, tirou muitas fotos, foi um dia muito emocionante, até, Macarius, se você quiser falar, fique à vontade, mas ele perdeu todas as fotos. Então essa exposição que a gente vê aqui não tem outras imagens do Líbano, outros cenários, outras paisagens, mas talvez a conexão mais afetiva de todas, do lugar lá, se perdeu nesse arquivo digital, né, essa coisa, assim, de você também no caso que você falou do Ibarra, ele teve o acervo dele foi queimado, né, ou do Gordo Uhum, Roberto, não sei qual dos 2. Mas como uhum, também essa efemeridade desses acervos como memórias, né, de como essas coisas se perdem e nisso vai uma uhum, história de de vida das pessoas, né, um momento importante, um lugar especial, assim, isso se perde, assim. uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe que isso pra mim ficou tão forte, assim, para mim, assim, tão forte, que tem um outro trabalho que está dentro do Paisagem Fronteira, em que essa história do Ibarra eu transformo num acervo, que eu chamo. É um trabalho chamado Notas sobre o Acervo Carlos Ibarra. E é um acervo de obras que não existem, ou seja, é um acervo sem obra, né? Assim, e a ideia é pensar o que seria um acervo, a ideia de um acervo, a ideia de uma exposição sem trabalhos de arte, no caso, né? Uhum. Assim, e são os relatos, né? Assim, que vão fazendo isso existir, né? Assim, não, Sim, perdi fotos 2 dias inteiros. Né? uma cara de escrever, nunca tinha acontecido antes, né, e foi acontecer logo numa viagem super importante, assim, né. E É, Felipe, uma outra pergunta aqui da Luísa é. Lopes, Felipe, pensando no seu tempo para produzir as séries de fotografias, como você vê a influência da temporalidade na noção de determinar fronteiras? É interessante a pergunta, porque normalmente a ideia de fronteira ou a ideia de paisagem está sempre marcada pela ideia de espaço, né? Assim, por uma espacialidade, né? Assim, eu acho que essa espacialidade ela é em grande parte também influenciada pela noção de tempo, né? Assim,
No caso do, do Chuí, isso é muito claro, né? Assim, de que essa fronteira ela se transforma muito violentamente, inclusive, né, e radicalmente, né, a partir de momentos diferentes em que ela se vive ali, né? Isso é muito forte, muito brutal, né? Essa ideia da temporalidade, ou seja, de pensar essa espacialidade a partir do tempo, né? E não pensar a paisagem somente a partir do lugar, né, físico em si, né? Mas essa dimensão temporal, ela é absolutamente fundamental, né? Agora dá para ver tudo aqui. É bastante importante, fundamental, né? Para se pensar. Eu acho que traz complexidade à compreensão do espaço, né? Assim, e a fotografia, pensando isso através da fotografia, a fotografia, ela, enfim, o básico da fotografia é um recorte de espaço-tempo, né? Assim se diz lá de anos, 1000 anos atrás, né? Mas muitas vezes o recorte em qual a gente mais se detém a atenção é um recorte espacial, né? Assim, mas há também ali uma dimensão temporal, né? Que é absolutamente fundamental, tanto quanto a espacial, né? No caso da fronteira nem se fala, né? Assim do quer dizer assim, se você chega na fronteira do Chuí, se chegasse na fronteira do Chuí nos anos 80 era uma, se você chegar hoje é outra, né? Assim, o pessoal contava, por exemplo, que nos anos 80, final da década de 80, ainda no, final de 70 para 80, não tinha uma estrada que ligava o Chuí à próxima cidade brasileira chamada Santa Vitória do Palmar. Então a viagem do Arroio Chuí, né, que é a fronteira extremo sul, né, da cidade do Chuí, Uruguai, para Santa Vitória do Palmar era pela areia, porque não tinha estrada por dentro. Então os carros andavam pela areia. Então o acesso a isso era muito difícil, né? E o que acontecia? Mas ao mesmo tempo em que fisicamente a relação da fronteira com o Brasil era muito pequena, pela dificuldade de acesso, fisicamente era uma cidade uruguaia, se falava predominantemente o espanhol, a moeda que circulava era a moeda uruguaia, mas o sinal de televisão que chegava era o nacional, era o brasileiro. Então eles assistiam o Jornal Nacional, o show da Xuxa, eles comentavam isso muito marcadamente, isso como uma experiência da recordação de construção ali de uma ideia de fronteira binacional, né, assim, que se vai se fazendo ao pouco, essa presença da televisão nos anos 80, né, dos anos 70, 80 ali, que era a televisão brasileira, né, assim, isso, assim, e a gente volta hoje para os anos 90, isso já é completamente diferente, alterado, transformado, né, mas o espaço é o mesmo, né, assim, tá ali ainda, né. E, Felipe, o Macarius perguntou e eu vou engatar uma outra pergunta, se você já pensou em voltar para lá, e eu queria saber quanto tempo que você ficou lá para fazer essa série do Chuí Brasil, Chuí no Uruguai, né. Quanto tempo você ficou e se você pensa em Uhum. voltar? Ó, como projeto, voltar, não imagino, assim, no sentido de vou continuar construindo, né, produzindo mais material. A princípio, não imagino. E como eu estava com a bolsa, eu pude ir para lá 4 vezes, e cada vez, a primeira vez eu fiquei acho que quase 30 dias, depois ficava 15, 20, voltava. Teve uma vez que eu fiquei uma semana só, mas isso foi no decorrer de um ano, assim, em que eu pude ir e voltar várias vezes e com períodos grandes de estadia lá também, né, para fazer o projeto, assim, né. Como é uma cidade pequena, assim, acabava conhecendo a cidade inteira, né, assim, né. E, pessoal, vão mandando as perguntas aqui. E, Felipe, não sei se você, quer fazer a sua outra apresentação, você fi Bom, acho que pode ser legal, porque tem algumas imagens mais ali do Chuí, do Paisagem Fronteira, e é um texto que também apresenta o projeto, eu acho, assim, uhum, conta mais histórias ali do... Acho que per essa própria ideia de paisagem como prática cultural, ela fica mais manifesta, digamos assim, no, nas uhum. imagens e no texto. Depois a gente volta para mais uma rodada Tá? das perguntas Uhum. aí. Então, essa é o picho, né? Assim,
a inscrição da parede lá, que eu tinha comentado de onde vem o nome do trabalho. Vou começar aqui, tá, Ana? Uhum. Assim, no los conozco, pero los quiero igual. Uma das primeiras informações que chamaram atenção para a fronteira Chuí foi o fato do Chuí ser a cidade proporcionalmente mais islâmica do Brasil. Ser mais ou menos islâmica, ou ser ou não no Brasil, não era o que interessava. Chamou a atenção por haver ali uma marca intensa de trânsitos e deslocamentos. Na cidade em que vivia a adolescência, havia algumas pessoas pela Rua do Comércio que falavam de modo incompreensível. Eram poucos à época e agora. Hoje, no Chuí, Bachar e outros tantos passam o dia à espera de clientes com a televisão sintonizada em canais incompreensíveis. Antes, seu Antônio ficava na Terra Santa, atrás do balcão, com seu rádio sintonizado em ondas curtas. Antônio vendia tecidos e Bachar vende bermudas. Em 91 e 94, a Copa El País, ou Campeonato de Clubes Campeones do Interior do Uruguai, teve como vice-campeão nacional o Central Palestino. Em 91, disputou a final com o Fritz de Taquarembó e em 94 com o Porongos de Trinidad. O Central Palestino hoje não existe mais, como muitas outras coisas também não existem mais. A virada dos anos 70 e 80, para muitos, parece ter sido o que nunca mais voltarão a viver. Uma espécie de milagre econômico em plena crise do petróleo. A inflação de um lado da avenida, somada ao câmbio do dólar favorável do outro, fazia com que ao final do dia muitos cruzassem a avenida com sacos de dinheiro. A agência do Banco de la República del Uruguai, do Chuí, foi por 2 anos seguidos a agência com maior movimentação financeira do Uruguai, que não possui jazidas de ouro, apesar deste ser o seu principal minério de exportação. Também não há as trincheiras que alguns dizem ter existido no período em que as fronteiras políticas eram vazadas por um tipo de côndor. O côndor, uma ave de rapina da família da águia e da coruja, é nativa da América Latina. No período em que desapareceram aproximadamente 35 mil pessoas entre Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia, outros passavam pelo Chuí ouvindo rock and roll. Era a curtição dos jovens encontrar pessoas em trânsito que levavam Led Zeppelin, Black Sabbath, Rolling Stones e outros. Apesar de controlada por checkpoints, a fronteira seguiu de algum modo em movimento. Aquele côndor ainda há, apesar de quase em extinção, mas o côndor que predomina hoje é outro. Das muitas coisas que havia antes, outras ainda restam hoje. Roberto do Santa Helena. Helena é a sua mãe. A Santa é por conta do seu pai, que faleceu muito doente e esquecido do passado. Roberto lembra que seu pai morreu num dia de 1994, em que o Bebeto fez um gol pelo Brasil na Copa do Mundo e comemorou o gol comemorando o nascimento de um filho. Roberto hoje está ao lado da sua mãe e de seus livros guardados num freezer velho. Gosta de literatura de ficção, de qualquer literatura, na verdade, pois gosta de livros. Sua família é do outro lado da avenida, que tenta separar os dois países. Hoje, vivem do lado de cá, pois quando seus pais voltavam da viagem de lua de mel, foram proibidos de retornar à origem. Continuaram pelo meio do caminho. Muitas coisas ainda restam abandonadas. Em sua viagem por Passaic, Robert Smithson identifica o que chama de ruínas ao avesso, as quais, ao contrário da ruína romântica, são construções que alcançam o estado de ruína antes de se construírem. Por lá, pela região do Chuí, foi possível entender um pouco desta ideia. As coisas estão largadas, aparentemente sem um passado racional, abandonadas antes de existirem. Será frustrada qualquer tentativa de determinar a quantidade de pessoas que estão pela cidade no decorrer do dia. Pode não ser como antes, pois contam que durante o dia a quantidade de pessoas na cidade chegava a triplicar
tal o volume de viajantes, turistas, compradores, que permaneciam no comércio das 6 até as 18 horas. À noite, era uma espécie de intervalo entre uma apresentação e outra. Como num teatro, a cidade não acontecia sem a presença dos seus espectadores. Através da noite, alguns podiam descansar, outros consertar os figurinos, ou mesmo aproveitar para trocar as peças do cenário e até criar novos personagens. No Atlântico, em plena década de 80, as pessoas trabalhavam dia e noite. O ramo já era dominado pelos árabes, que chegaram como mascates nos anos 70. Apesar da passagem do tempo, as coisas ainda funcionam meio parecidas. A cidade arruma-se em tempo integral para receber seus espectadores, sem os quais acredita não acontecer. Uma parte da cidade emancipou-se com a justificativa de poder preparar-se melhor para a recepção dos seus espectadores, que hoje já são chamados de turistas. Apesar da praia e das referências históricas que existem pela região, seus espectadores estão em busca do comércio. Há momentos em que o comércio é intenso. Carlos Ibarra, por um tempo, conciliou sua atividade de fotógrafo com a gerência de um supermercado. Trabalhou parte do dia de um lado da avenida e a outra parte do outro lado. Estar em um lugar e outro pode ser bastante normal. Alguns possuem documentos dos dois lados da avenida. Ibarra, que quando jovem ouvia o rock and roll que passava por lá, hoje tem uma loja de serviços de imagem, fotografia e vídeo para festas. A sua primeira investida foi quase frustrada. A encargo do gordo Roberto, uma espécie de segundo pai e fotógrafo da comunidade, fotografou uma festa de casamento toda sem filme na câmera. Deu-se conta, já para o final da festa, quando estranhou não ter trocado nenhum filme. O gordo disse para não se preocupar, e no dia da entrega do serviço, pediu para os noivos vestirem-se novamente para o casamento, pois precisava refotografá-los. É a fotografia do casamento que o casal tem na parede da sala. Apesar de não ser um registro da experiência em tempo e espaço real, pois não foi produzida exatamente no dia do casamento, há ali uma realidade criada pela própria imagem. Quando este projeto teve início, uma das ideias era aproximar-se da realidade da fronteira através de arquivos e de imagens a serem buscados na região. Não os encontrei. O do Ibarra incendiou-se e o do gordo perdeu-se. Obrigado, Ana. Imagina. Felipe, eu queria até comentar essa coisa que você fala do texto, né? Esse texto que você constrói, o quanto dele que são comentários reais e o quanto dele que são histórias ficcionais que você acrescentou no projeto. Uhum. O quanto é difícil, só pegar aqui, aqui. É difícil saber o quanto e o quanto de cada coisa, né, Ana? Assim, mas eu acho que a ideia de ficcional aqui, ela não é tanto pela invenção das coisas, mas é pela construção de relações de coisas reais que, seja temporalmente ou fisicamente, elas não estão em contato, em fricção, né? Ou seja, eu acho que aí se manifesta, para mim, né, uma ideia de ficção, né, assim, de que não é necessariamente o inventar a história, né, mas é talvez aqui nesse caso, em outros trabalhos que eu fiz, como o Plaza Haiti, por exemplo, né, assim, que a ficção se manifesta nessa aproximação de realidades que a princípio não estão ligadas, né, não estão relacionadas, né, assim, e não necessariamente no sentido de invenção, né, que é algo que para mim estava presente, né, no começo, né, como eu até falei aqui, né, nos primeiros trabalhos com paisagem, com fotografia, né, isso me parece que para mim é algo que vai um pouco se transformando, né, assim, no decorrer, né. Uhum. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, comentários, por favor, compartilhem aqui no chat que a gente vai passando para o Felipe.
Uma coisa que tem que falar, quando surgiu o convite para participar e tal, e falar de fronteira e do Paisagem Fronteira, que que para mim é o fato, por exemplo, de tanto o trabalho do Eduardo quanto da Tânia, né, assim, se relacionarem com o Oriente Médio, né, é essa presença também desse imigrante, né, da região do Levante, digamos assim, do Oriente Médio, presente ali na fronteira do Chuí. Né, assim, são períodos de imigração diferentes do que o Eduardo vai abordar no trabalho dele, né, se não me falha a memória, né, Eduardo, a sua avó da geração dos anos 40 que vem para o Brasil, né, e essa migração árabe, né, que está presente no Chuí é uma migração já dos anos 60 e 70, que é decorrente, em grande parte, assim, dos relatos que se tem lá, que é da ocupação palestina, ocupação israelense dos territórios palestinos, né? Assim, pelo menos os relatos que eu tive ali, eles se manifestavam nesse momento, né, da chegada ali, né, de maneira sempre houve a passagem, eles falam, né, desses imigrantes árabes, né, com a figura do mascate, mas eles começam a se estabelecer na região na virada dos anos 60 para os 70, né, que coincide com essa ocupação dos territórios palestinos. Né. A primeira imagem que tem ali, inclusive, tem um Nolos Conosco, depois vem outra, que é uma imagem antiga de uma família árabe lá, ali é uma das famílias que chega no Chuí, uma família palestina, né, nos anos 70. Né? O Eduardo está falando aqui que a família dele é dos anos 50. Sim. Né? E, Felipe, você menciona nesse texto o condor, né, que é essa ideia desse pássaro, Uhum, assim, que é um símbolo também, mas que também evoca essa coisa de como as fronteiras são efêmeras, né, de o que é exatamente um lado, o que é o outro, como podemos cruzar isso, assim. E eu lembrei de um trabalho seu que você não comentou, mas que é a Operação Condor, que você uhum, propõe ações, intervenções artísticas, assim, com base nessas cidades da fronteira, assim, né? uhum. Se você quiser só contar um pouquinho do... Ah. Esse é assim, o Nolos Conosco, o Checkpoint, o Notas sobre o acervo do Carlos Ibarra, e tem esse outro que também, que é o que eu chamo de 4 projetos irrealizados. Né, assim, que nesses períodos em que eu estava no Chuí, eu ia pensando em intervenções urbanas, assim, ações no centro da cidade, né? Tinha uma delas que era que a avenida, você não sabe quando termina e quando começa o Brasil e o Uruguai, né? A ideia era juntar pó de giz de quadro, e essa era uma das intervenções, e fazer uma linha de madrugada de pó de giz sobre essa linha imaginária da fronteira, e no decorrer do dia, com os trânsitos de carro, de pessoas, essa linha imaginária ela fosse borrando para os lados e entrando, né, dentro desses outros territórios. Né, assim, isso era um dos projetos, e um outro projeto era esse que eu chamei de Operação Condor, porque a região ali do Chuí é uma região de planície muito grande, e no decorrer ali das caminhadas que eu fazia pela região, encontrei algumas, assim, não era todos os cantos, mas encontrei mais de 2 ou 3 vezes, que eram umas estações de observatório de aves, não sei se vocês já viram, é uma cabine de madeira, assim, que tem uma janela horizontal, né, virada com uma planície imensa, e na frente, assim, você está olhando para a planície e tem uma mesa na frente, né, com as aves da região, né? Assim, então, mas você não vê nada na frente. Assim, você tem que ficar ali muito tempo para ver. E a ideia da Operação Condor a ideia desse projeto era substituir as imagens dessas aves pelas imagens de desaparecidos políticos nessas cabines, só passar um pouquinho aqui, Uhum. nessas cabines de observação de aves, né? Assim, e a ideia da Operação Condor, assim, o Condor, né, assim, é uma ave símbolo, né, da América Andina, fundamentalmente, e quando a gente teve, o período que a gente teve as fronteiras, politicamente falando, mais rígidas, mais estritas, que foi o período sempre os períodos mais
de regimes autoritários, né? A Operação Condor, né, foi a operação que justamente desfez essas fronteiras políticas, né? Porque a polícia e o exército argentino podiam entrar no território brasileiro sem ser de autorização e prender as pessoas aqui, levar para lá e vice-versa, né? Assim, foi essa operação, né? Chamada, o nome faz referência a essa operação e a esse observatório de aves, né? Que a ideia seria substituir essas imagens das aves pelas imagens dos desaparecidos políticos. O que aconteceu? Como esses projetos não foram realizados, não cheguei a realizar, tem mais um outro que era fabricar uma nota de dólar, porque a moeda que gira na fronteira não é nem o peso uruguaio nem o real, a moeda é o dólar, ia fazer uma folha, uma nota de dólar falsa, né, assim, escrito, em vez de falar $1, escrever $1 em português e $1 em espanhol do outro lado, e uma outra era que como o que mais tem no o Chuí, essa região é marcada muito pelo comércio, a ideia, e a cidade é muito maluca, se você quando acordava de madrugada, era um monte de caminhão estacionado pela avenida distribuindo mercadoria, 8 horas da manhã já não, a cidade estava organizada para receber as pessoas. Então, a ideia era, e todo esse lixo, todo esse papelão de caixa era recolhido por um único centro de reciclagem, né? Assim, e a ideia, eu já tinha até conversado com o cara da reciclagem e tal, a gente ia juntar tudo isso, fazer blocos de papel e reconstruir um cubo minimalista com blocos de papel da fronteira. Tinha feito o cálculo, no trabalho tem o cálculo de quantos quilos de lixo por dia e quanto ia precisar para cada bloco para formar um bloco de tal tamanho, um cubo, né, de tal tamanho. E, como eu falei assim, para mim, os artistas americanos, dos anos 60 e 70, da lenda arte, de sites específicos, são muito presentes. Essa era a ideia do cubo negro do Tony Smith, né? E eu ia falar, e daí o que aconteceu? Como esses trabalhos não se realizaram, eles tomaram um outro caminho, que foi a ideia de cartazes. Né? Assim, esses 4 projetos realizados, eu transformei eles em cartazes, cada um deles é um cartaz diferente. À frente é o nome da intervenção e atrás é a descrição de um contexto, né? E no outro parágrafo a descrição da intervenção como ela ocorre, né? Que acaba conversando, falo mais desculpa, que acaba conversando com a ideia da ausência de imagem dos arquivos também, né? Assim, no sentido que são intervenções que não têm registro, não têm imagem, e elas se realizam sob a forma de relatos, no caso não testemuniais falados, mas escritos, e a construção da imagem a partir dessa relação do espectador com o texto, né? E o trabalho da Tânia tem um pouco de relação, não exatamente com isso, mas o trabalho dela traz cartas que ela não consegue acessar o conteúdo também. Então essa coisa, no caso dela, ela tem o documento, tem, mas tem uma das cartas que é meio codificada, porque ela falou que era um momento de guerra, que não as mensagens que estavam ali não podiam ser tão claras, então ela não sabe exatamente o que é, e a pessoa que fez aquela carta Uhum, já faleceu. Então também essas informações que você tendo, no caso, os arquivos, elas se perdem mesmo assim, né? Não necessariamente a existência de um arquivo garante a tradução ou a acessibilidade naquele conteúdo, assim, uhum, né? sem dúvida, sem E dúvida. Felipe Diego fez um comentário aqui que ele falou que as fronteiras Uhum. eram um escape importante também no sentido de buscar asilo durante a ditadura da América Latina, quando era possível. Uhum. Sim. O Ibarra contava muito dessas pessoas que estavam cruzando a fronteira para escapar da repressão. Né? Isso ele falava muito, 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 muito. E de como eles ajudavam, que ele falava que na época da ditadura a avenida ela era bloqueada, né? Assim, e aí como eles ajudavam as pessoas a cruzarem a fronteira, né, para não morrerem, né? Para não serem presas, torturadas e tudo mais, né? Sem dúvida nisso. Né? Mas a diferença é que para esses a fronteira é mais rígida, né? Sim. Enquanto que para o Condor era uma fronteira inexistente, né? Assim, não... Pessoal, a gente está chegando já quase às 9 horas, então vou abrir para uma última pergunta, para a gente já ir finalizando a nossa conversa aqui, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta. E aproveitar para fazer um comentário que a Thalita me lembrou, que o cartaz do No Los Conozco, pero los quiero igual está disponível na Galeria Ponto de Fuga. Então, se alguém quiser o cartaz, pode adquirir na Verdade. galeria, sim.
Ó, Felipe, a nossa última pergunta aqui da Luísa. A construção da nossa identidade está muito ligada à ancestralidade, que tem forte conexão com raízes, territórios, enfim. Como você pode sentir essa relação para as pessoas que vivem em um lugar, em um território e fronteira, em que o território e fronteiras não são bem definidas? Ah, bom, primeiro de agradecer a Luísa, que ela tinha feito toda a pergunta, eu não tinha agradecido. Obrigado, Luísa. Viu? Como vive em um lugar... Pois então, mas eu acho que aí que tem... Elas não são bem definidas a partir de uma noção de definição que a gente tem, né? Assim, se a gente trabalha pensando essa coisa da identidade, da ancestralidade, como eu posso dizer assim, enfim, acho que o caso que pode ajudar a entender essa pergunta, assim, quando eu estava pesquisando o material do Chuí e procurando a história da delimitação da fronteira e tal, eu achei um daqueles tratados da época do Tratado de Madrid, Tratado de Tordesilhas e tal, e um daqueles tratados, na época ainda não havia independência da América, né, a gente estava falando ali de Portugal e Espanha, aquele território, naquela região ali, eles não tinham, que eles falavam, eles dizem isso expressamente nesse tratado, que diante da dificuldade de localização de acidentes geográficos acentuados, que seria uma montanha alta, um rio caudaloso, alguma coisa assim, que demarque claramente a divisão territorial, eles pegaram esse espaço que estava aqui, que deveria ser aqui, e eles ampliaram isso. Então, aqui tem um marco e aqui tem outro marco. Então, para lá é Portugal, para cá é Espanha, e no meio disso, eles chamaram isso é um campo neutral, eles chamaram. Né? Isso é um campo neutro, o nome que eles deram para essa região. Assim, Só que esse campo, isso que eles chamaram de campo neutro, no sentido de não ser nem Portugal nem Espanha, de fato não era nem Portugal nem Espanha, mas era uma terceira coisa. É um pouco essa ideia da fronteira também, assim. Então, se por um lado ela não é bem definida, se se é Brasil ou se é Uruguai, né? Assim, há uma definição muito clara ali naquela experiência de fronteira, né? Assim, a experiência de vida ou as raízes dessas pessoas é uma experiência que não é assim, que não é binária, né? Que Assim, não é rígida, assim, e né? se vo... Exato, assim, mas eu digo assim, porque a questão do binarismo e não binarismo é uma coisa bastante discutida hoje, assim, acho que a experiência da fronteira passa por aí também, né? Um espaço não binário que está ali. Assim, tanto que se você pega uma pessoa que fala sei lá, isso em espanhol, eles comentavam muito, assim, que quando eles saem dali do Chuí e vão para o interior do Uruguai, eles sabem que aquela língua que eles estão falando é uma língua fronteiriça, né? Assim, porque o sotaque, o acento do que está sendo dito é muito característico, né, do modo de falar daquela região. Então, eu quero dizer assim, eu acho que essas coisas, essa ancestralidade, as raízes e a territorialidade, elas também se manifestam na fronteira, só que se manifestam de maneira diferente. De maneira, eu acho que a questão é a questão de identidade, se manifestam de maneira não identitária, né? Assim, identitária num sentido moderno da coisa, assim, né? De enfim, assim, existe ancestralidade, existe territorialidade, né? Existe uma cultura própria daquela região, daquelas pessoas, uma fala própria, né? Um modo de ser próprio, né? Que está ali, assim, existe, está ali, está muito manifesto, né? Na linha fria do horizonte. Sim, exato. Tem um texto muito lindo também do Victor Ramil, que ele fala um pouco da estética do frio, um livrinho super lindo dele,
e que ele fala um pouco dessa questão da fronteira também, que é bem interessante, Sim, a né. Sofia até complementou aqui o que você falou e disse: "É muito interessante pensar nessa terceira identidade da região entre Brasil, Argentina e Uruguai, que é uma cultura híbrida de muitas trocas". Uhum, sem dúvida. Isso, assim, você vai para Foz do Iguaçu e não para passar como turista algumas horas, mas de ficar lá e viver um pouco a experiência da cidade, isso também se manifesta claramente, né, essa poderia chamar de uma identidade fronteiriça, talvez, né, assim, não sei se, enfim, né, mas é diferente, né, assim, é híbrido, se a gente fosse usar um nome, talvez, né, sim, né, mas é interessante, super tem um outro, lembrando aqui outra, assim, parte de referência, a Nicole consegue o Drexler ali, tem uma outra referência super bonito, assim, que é um texto do Wilson Bueno, que é um escritor paranaense, daqui de Curitiba e tal, chamado Mar Paraguaio. É um texto genial do cara, em que ele escreve em 3 línguas ao mesmo tempo. Ele escreve em português, escreve em espanhol, em 3 ou 4, o guarani e uma outra língua que ele inventa, que é essa mistura disso tudo, né, assim, em que ele, enfim, tá, assim, no sentido de entender ou pensar sobre essa experiência, também, né, que a gente está chamando aqui de fronteira, né, assim, né. O Wilson Bueno, ele era da região do oeste do Paraná, se não me falha a memória, e esse é um texto, um livro fora de circulação, hoje não tem mais publicado, mas tem nas casas de leitura da Fundação Cultural, a gente encontra, né, nas bibliotecas públicas da Fundação Farol do Saber. Esse livro está em vários, não é difícil de acessar pelas bibliotecas. Chamado Mar Paraguaio, vale muito ler. Até anotei aqui para fazer uma cola para depois. Mas pessoal, acho que a gente Uhum. vai encerrando, já são 9 horas. Felipe, não sei se você quer fazer mais alguma colocação antes da gente, se alguém também, senão vamos finalizando nossa live. É, a Sofia falou que é Jopara, língua híbrida entre Guarani e Jopara. espanhol. Ah. Então, assim, essas manifestações típicas de fronteira, elas estão aí, né? Assim, de algum modo, a gente não tem muito acesso, né? Mas, enfim, você falou de falar alguma coisa, só agradecer, Ana, a você pela mediação, super camarada, generosa, Nicole, o Eduardo e a Tânia, também mais uma vez, pela exposição, pelos trabalhos e as pesquisas que eles têm, a Milena pela curadoria, por saber entender esses trabalhos, relacionar os trabalhos, pelo convite, e a todas e todos aqui presentes. A Marina também, que está aqui, se manifestou, a Marina também sei que está na lida aí, Que salvou a gente aqui com o Zoom e ajudou. Obrigada, Marina. né? E, enfim, todo mundo que fez pergunta, a Sofia, tem banca, Sofia, né? A Nicole, a Luísa, tá? O Nino, o Eduardo, mais uma vez, enfim, só agradecer, sou daqui, de todo mundo, sabem, quem quiser continuar conversando, estou aí à disposição, e, enfim, era isso, obrigado, tá? Mesmo. Obrigada a você, Felipe. Obrigada mesmo todo mundo que está aqui com a gente. E quem quiser seguir também o Instagram da exposição, A Distância Entre Nós, lá também tem o Felipe está marcado na publicação, então também pode seguir o Instagram dele para depois acompanhar os trabalhos e conhecer, fazer qualquer possível pergunta que apareça, né. Ó, o Eduardo Uhum. Macari está falando que vai buscar um É, buscar cartaz o na galeria. cartaz. Pode Então, pegar lá. Se acabar lá, vocês me avisam que tem mais aqui. eu também Valeu, vou Luísa, pegar. também. Então, Pode muito pegar, pode pegar. obrigada, gente, boa noite, foi ótimo o papo. Muito obrigada de novo, Felipe. E Valeu. seguimos em contato nas redes sociais, seguir a exposição à Distância Entre Nós e a Galeria Ponto de Fuga também, para ficar de olho nas novas atividades culturais. Todo mundo em casa e se cuidando, por favor, gente. Por favor, sim. Tá? Então tá bom, gente, muito obrigada, viu. Até. Boa Valeu. noite. Até de parar de gravar.